Obrigado, professora Suzana Preto. Passamos a palavra ao então palestrante da noite, professor Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro, para suas considerações. Boa noite a todos e a todas. Eu pedirei licença à mesa, inicialmente, para usar o púlpito, como forma de... Foi dito aqui que eu sou professor universitário, né? Então, força do hábito. Bom, gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa de trabalhos desta noite, a pessoa do professor Ricardo José da Rosa, presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, professor Dr. César Luiz Pazold, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, meu caríssimo confrade, assim como o confrade também é o Dr. Ricardo. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes do IASC, parabenizar os que hoje ingressam no Instituto, dizer que é uma satisfação tê-los como pares, assim como os comendadores aqui presentes, Dr. Carlinhos, Dr. Pazo já mencionado, a diretoria do IASC, as caríssimas professoras aqui presentes, representando a Unisul, professora Solange, professora Suzana, e, da mesma forma, também cumprimentar a professora Suzana e o professor Dr. Rafael, integrantes da comissão, presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário do IASC. Cumprimentar todos os advogados aqui presentes, os servidores desta casa e, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, os alunos. Porque a minha fala, perdoar-me-ão os demais, estará muito mais direcionada a eles, porque daquele currículo dito agora há pouco, eu realmente me considero um professor universitário e, assim, tentarei me portar aqui. Conversava com a professora Solange um pouco antes, que eu fui professor dessa casa entre os idos de 99 e 2002. E, naquela oportunidade, o professor Dr. Gilberto, me perdoe a confidência, né? Eu era professor do Dr. Gilberto, né? Tive a honra de ser professor das primeiras turmas de Direito do campus da Pedra Branca. Depois, a carreira me deixou um pouco mais distante, eu tive que seguir a trilha do interior, e no retorno, o volume de trabalho já não me permitiu assumir novamente a graduação. Continuo hoje lecionando na pós-graduação, no espaço que me cabe. Então, hoje eu exercitarei novamente a graduação, pelo menos por algum tempo. Não pretendo cansá-los, pretendo ser bastante breve e pretendo ser didático numa matéria muito difícil, reformas. Porque é fácil falar de leis prontas. Eu pegaria uma turma e diria, olha, leiam do artigo tal ao artigo tal e a jurisprudência a respeito disso, e o autor tal ou qual a respeito disso também, e faremos, então, a nossa aula a esse respeito. Nós estamos trabalhando na perspectiva de uma reforma, ou seja, de coisas que ainda estão por vir, se é que virão. Então, na verdade, essa perspectiva é que nós vamos discutir, e num viés que não necessariamente é o viés do direito posto, mas do primeiro de tudo. Questionamento sobre a oportunidade, a conveniência, e parafraseando todos que me antecederam, se é realmente a reforma ou se são as reformas que este país precisa. E direcionado especialmente, e já começo desta forma para depois fechar assim, especialmente a quem é aluno hoje da Faculdade de Direito, porque estaremos falando do futuro, e o futuro pertencerá eminentemente a quem é aluno. Então, estamos falando de vocês, não daqueles que já estão a meio caminho, perto da aposentadoria, já aposentados, mas aqueles que estão iniciando uma carreira, iniciando uma atividade, contribuindo para essa previdência, o que virá lá na frente? Essa é a grande questão. Então, não vou fazer uma abordagem teórica, não vou fazer uma abordagem filosófica profunda, vou falar muito mais de causos. Vou tentar mostrar como essa previdência refletirá futuramente na vida das pessoas, incluindo as que estão aqui neste auditório. Muito bem. Antes de mais nada... que ruim, que pena, falha minha.
esse material, acredito que possa ser de interesse, vocês podem baixar esse mesmo PowerPoint lá na internet. Eu tenho uma página pessoal que ficou meio ruim de ver ali, é proficastro.com.br. E tem um /Unisul 2017, que é quando você consegue fazer o download. Mas você vai dizer, não, talvez não tenha interesse, né? Eu vou sortear o último livro mencionado, aqueles que fizeram download. Então, façam aqueles que têm interesse no livro de concursos. É um filho pequeno dos meus filhotes de livros. E até amanhã, ao meio-dia, eu faço o sorteio amanhã, no início da tarde, e, por e-mail, entro em contato com o vencedor do sorteio. Combinado? Depois acerto de que forma eu faço a entrega. Pode ser assim? Então tá. Está contando o prazo até... Sabe que nós vivemos de prazo, né? Então, vocês já vão se acostumando. Prazo é meio-dia, não é meio-dia e um. Meio-dia e um já precluiu o direito, né? Então, a quem acessar. Muito bem. Então, vamos ao assunto. Bom, basicamente, nós estamos falando de direitos sociais. Tá? Então, na verdade, há um grande problema relacionado a isso, porque vocês já devem ter notado, todos aqui presentes já notaram, uns mais, outros menos, os advogados aqui presentes, com certeza, membros do IASC, membros da CALEGE, com certeza, porque já conversamos até um pouco sobre isso em outras oportunidades. Não é? O tema é complexo. O tema é complexo, não há dúvida disso. Para quem ainda não estudou, já teve a oportunidade de se debruçar sobre ele. Mas, de outro lado, como ele, ainda que seja complexo, ele é uma necessidade. Por quê? Porque se nós, por acaso pensarmos num mundo sem previdência, estaríamos diante da seguinte situação. O indivíduo fica doente. E ele trabalha e sustenta a si próprio e a sua família. Quando termina essa capacidade, a condição de saúde que me permite fazer o que eu estou fazendo, ganhar dinheiro e colocar o pão na mesa, então, como que essa pessoa sobrevive? Antigamente era da caridade alheia. Só com a ajuda da comunidade. Depois se criou um sistema de proteção em que todos nós pagamos ao sistema previdenciário para que esse sistema previdenciário nos socorra num determinado momento da vida em que, por exemplo, fiquemos doentes, em que, por exemplo, fiquemos inválidos, em que uma gestante chegue ao 9º mês de gestação e possa usufruir daquele período de 120 dias sem precisar trabalhar. Se falece esse trabalhador, a família está protegida. Isso é previdência. Imaginem um mundo sem isso. Estaríamos voltando ao século XVIII, para ser mais exato, e não ficarmos muito nisso. Antes do século XVIII. Do século XVIII para trás era assim. Do século XIX, final do século XIX, começa então a existir esse sistema que protege a sociedade dos riscos sociais. A sociedade no sentido individual, mas também no sentido coletivo. Por quê? Porque não adianta eu contribuir, mas o meu semelhante não. Porque se o meu semelhante não contribuir para o sistema, como é que depois, se o problema acontecer com ele, eu vou lá socorrer? Isso é uma coisa chamada solidariedade. Nós todos contribuímos para um sistema único de previdência e não para contas individuais. Por quê? Porque isso é um princípio básico do sistema, a solidariedade. Se nós não tivéssemos, né, em sociedade, seriam cada um por si. E o cada um por si levaria muitas pessoas à miséria, à fome, à morte. Queremos isso? Não. Me parece que não. Então, é uma polícia pública. Nós decidimos, num determinado momento histórico, transformar esses riscos numa política pública. E assim se mantém por mais de um século. Isso significa o oposto da privatização de um sistema previdenciário. Como exemplo, o Chile, que diz assim, olha, isso é com os bancos. Cada um de vocês, chilenos, tem que pagar uma contribuição para uma instituição financeira. E essa instituição financeira, se não quebrar, é bom que se diga, então te devolverá isso
quando você precisar. Essa não é a escolha, até hoje, feita aqui. Privatização da Previdência, bom, pelo que eu disse há pouco, já imaginaram qual é o risco. O risco é a quebradeira, são os reveses da economia, são os riscos que se colocam aí. Nada impede que cada um faça uma poupança individual, mas é necessário que haja uma poupança pública única. Por quê? Porque aquele que não tem acesso a essas instituições financeiras não tem outra forma de sobreviver, caso fique doente, incapaz, chegue a uma idade avançada, etc. Por isso a filiação é compulsória. Nós todos somos integrantes da Previdência, desde que a gente exerça uma atividade remunerada. Não há uma escolha. Nós não temos a possibilidade de decidir se queremos ou não queremos entrar no regime do INSS ou no regime dos servidores públicos, para quem é servidor público. Nós não temos escolha. Por que não temos escolha? Para aqueles que eventualmente não tenham a ideia da solidariedade, se convertam a ela, mesmo não querendo. Para uma certa categoria de pensadores, isso é uma violência. No entanto, o entendimento predominante é de que, ainda que isso se caracterize como um imposto, um tributo, algo que sai do nosso patrimônio, lá na frente a vantagem é que, independentemente de quanto nós tenhamos contribuído, o sistema vai nos proteger, quanto nós precisarmos dele. Essa é a ideia básica. Quanto nós precisarmos dele, ele vai nos proteger. De que forma? Porque a sociedade vai continuar alimentando esse sistema. Na medida em que a sociedade diga, não, eu não alimento mais, o sistema quebra. Não porque os bancos quebraram, mas porque nós rompemos um pacto social. Já mencionado aqui, está na Constituição. A Constituição não é uma carta de boas intenções. É uma norma que diz como a sociedade entende quais são as suas prioridades e como ela vai se defender de tudo o que pode vir a acontecer a cada um dos seus integrantes. Então, quando se fala em redução das desigualdades sociais, nós estamos falando de previdência. Quando se fala em erradicar a pobreza e a fome, sim, nós estamos falando de previdência também. Entre outras tantas coisas, não é? Mas aí começamos, então, os problemas. Todos nós somos vinculados ao sistema previdenciário. Todos nós tiramos do nosso bolso para que esse sistema seja mantido. No entanto, essas contribuições não estão necessariamente indo para o lugar certo. E eu falo isso aqui não de chute, porque, claro, muita gente vai dizer, isso é chute, eu já ouvi falar um monte de coisa e o governo diz que não é verdade. Aí vamos ter que discutir fé pública. Aí eu aqui não estou na condição de falar tendo esta possibilidade. Já foi dito aqui que eu exerço um cargo público, mas não estou no exercício do cargo aqui. Estou como um palestrante. Pode ser que eu esteja falando algo que não é verdade? Pode ser. Já vou passar o próximo slide e vamos ver se não. Mas antes há um problema maior, que é aquilo que os estudiosos, mundo afora, chamam de miopia social. O que é a miopia? Né? Tem gente aí que usa óculos, né? Tem gente que se tirar o óculos não me enxerga aqui, né? Porque não consegue enxergar longe. O que é a miopia social? É a figura em que o indivíduo está tão preocupado com o hoje que ele não está preocupado com o amanhã, porque ele, primeiro, não tem tempo. Ele tem que botar o pão na mesa hoje, como se diz, tem que matar um leão por dia. Ele tem que matar o leão hoje, não adianta pensar em amanhã ou depois de amanhã. Primeiro ele tem que matar o leão hoje, para botar a carne na mesa. E outros dizem, não, amanhã eu penso nisso. É o outro lado da miopia. E aí o que acontece? Você começa a notar que, seja por uma razão, seja por outra razão, existe uma letargia na sociedade. O que é a letargia? É aquele cara que tomou um soco no queixo e está meio assim. Está tentando achar o chão para não cair e abrir a contagem. Existe uma letargia na sociedade que não abraçou a discussão que está, sim, em pleno andamento. Há um outro aspecto. Existe uma mídia plantando na cabeça das pessoas. Se vocês estivessem com a TV ligada, em vez de estarem me ouvindo, provavelmente alguém estaria dizendo para vocês, a reforma da Previdência é necessária. A reforma trabalhista também. Não há contraponto.
A mídia quer que vocês entendam que é deste jeito que as coisas teriam que ser. Isso remete a um indivíduo chamado Goebbels. Professor Password, por favor, me corrija se eu pronunciei errado. Goebbels era ministro de um presidente chamado Adolf Hitler, que dizia que uma mentira, ditas muitas vezes, se torna verdade. Nós estamos revivendo Goebbels. É isso que está acontecendo na mídia. Olhem com olhos de ver. Assistam à TV com visão crítica. É a primeira observação que eu faço. Sugiro que hoje, quando chegarem em casa, ligarem qualquer canal de televisão, entrarem em qualquer mídia, internet, leiam criticamente, ouçam criticamente. Não se deixem levar por um discurso único, porque isso é exatamente o oposto do que estão fazendo aqui, no direito. No direito, qual é a nossa principal ferramenta? É a argumentação. Mas para argumentar, eu preciso ouvir o outro lado. Não é? O processo é a argumentação, eu preciso ouvir as partes. Lá, quando eu estou nas minhas audiências, eu preciso ouvir ambas as partes. Não posso ouvir uma parte, não, eu já decidi. E a outra parte, opa, peraí. Mas eu também tenho argumentos aqui, provas e tal. Não, já decidi. É isso que estão fazendo. A reforma da Previdência. Não, já foi dito, o governo já disse que precisa, então não precisa ouvir a outra parte. Espera aí. Como assim? Mas voltemos ao ponto de para onde vai o dinheiro da Previdência. O pessoal da miopia vai ficar com dificuldade aqui, por isso que é bom baixar. Esse enorme texto é de um livro. O livro é escrito por um, hoje, deputado federal. Qual é a característica interessante disso? Ele foi ministro da Previdência durante muitos anos, se chama Reinhold Stefanes. Eu transcrevi ipsis literis o texto dele. E ele diz assim, quando o sistema previdenciário era jovem, ou seja, o número de trabalhadores contribuintes era muito superior ao número de inativos, verificaram-se saldos de caixa que deveriam ser utilizados para garantir a viabilidade do sistema em conjunturas desfavoráveis. Por exemplo, agora. Entretanto, esses saldos muitas vezes foram utilizados para outras finalidades distintas dos interesses previdenciários. Os saldos da Previdência foram usados na construção de Brasília, na constituição e no aumento de capital de várias empresas estatais, na manutenção de saldos na rede bancária como compensação pela execução de serviços de arrecadação, de contribuições e de pagamento de benefícios. Vou parar por aqui, é o suficiente, não é? Um ex-ministro da Previdência escreveu isso lá, em 1998. Ou seja, já se vão 20 anos que ele disse isso. E eu espero que ele não diga, esqueçam o que eu escrevi. Porque eu não esqueci, tanto que eu coloquei aqui. Isso é a confissão real, e não mais ficta, de como o dinheiro da Previdência começou a desaparecer. Ele virou concreto, asfalto, entre outras coisas. Mas nós temos ainda outros aspectos, né? Todos nós, eu disse, deveríamos contribuir. Mas não é bem assim que acontece. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de pessoas que não consegue contribuir porque está desempregado. E mais uma grande quantidade, muito maior, de pessoas que não contribuem porque está numa coisa chamada informalidade do mercado de trabalho. Começamos a falar sobre o mundo do trabalho agora. Então, nós estamos assistindo paralelamente uma discussão sobre reforma da Previdência e reforma trabalhista. No entanto, qual é o maior mal que existe em ambos os casos? É a tal da informalidade. É o cara sem carteira assinada, para usar o jargão, fora dos muros da faculdade. Aquele que trabalha de bico, aquele que trabalha sem ter um emprego fixo, aquele que não tem uma renda constante e, por isso, a Previdência não o enxerga. Assim como também não enxerga a fiscalização do trabalho. Aqueles que vão à Justiça do Trabalho explorados por uma atividade econômica
que não lhes garante minimamente os direitos e que lá na frente também vão ter dificuldades para se aposentar, como a gente vai ver em seguida. Por quê? Se eu tenho, de um lado, uma gama enorme de pessoas trabalhando na informalidade, e aí podem pensar as mais diversas situações, não é? Aquele garçom freelancer, o camelô, não é? O pedreiro da obra que não tem carteira assinada, e etc. Toda essa gama de pessoas um dia vai ficar idosa e um dia vai precisar se aposentar. E será que vai? Eu disse que o sistema é contributivo, eu preciso contribuir para me aposentar. Mas se eu não tenho trabalho fixo, como é que eu contribuo? A Previdência vai olhar para mim e vai dizer o quê? Não, eu não te reconheço. Eu não sei quem você é. Talvez você seja até um estrangeiro, ou um marciano, coisa parecida. Porque aqui no meu sistema você não aparece. Ele é um marginal. Não no sentido de delinquente. Ele está à margem do processo civilizatório. Ele tem um título de eleitor, ele tem um RG. Mas direitos, aí fica difícil. Então, nós talvez tivéssemos que pensar numa outra discussão de reforma. Como é que eu incluo no sistema constitucional e legal toda essa gama de pessoas que não têm direitos? A criança que é exigido trabalhar dela abaixo da idade mínima na Constituição. E há trabalho infantil. E Santa Catarina é o estado percentualmente maior em trabalho infantil. Pasmem. O estado que mais explora crianças percentualmente se chama Santa Catarina. Digo isso com muita tristeza. Sou carioca, já deve ter sido notado aqui o meu sotaque, mas há 23 anos eu vim para cá e decidi que aqui ia ser o meu lar de eleição. Gosto muito dessa terra. E fico triste de dizer isso. Mas também é necessário que a gente abra os olhos e combata. Porque sem a informação, nós continuamos achando que estamos no País das Maravilhas. Não é bem assim. Não é bem assim. E aí nós temos a situação do desemprego crescente. 12 a 13 milhões de desempregados. Só no mês passado, mais 63 mil postos de trabalho foram fechados. Quer dizer, nós estamos numa curva ascendente de desemprego, tá? Em números jamais vistos. E aí eu pergunto, com a experiência que todos têm, porque todos convivem com pessoas, na sua família, nas suas relações pessoais, vizinhança, etc. Como é quando alguém perde o emprego na casa dos 40, 50, 60 anos de idade? Como é que o mercado trata as mulheres na idade para engravidar? O mercado absorve toda essa mão de obra? Ou discrimina? Ou escanteia? Tudo isso envolve trabalho e previdência. Porque não há direito ao trabalho desses grupos. Não há. Ai de alguém que perca o emprego na casa dos 50 anos de idade neste país. No entanto, olha a idade para aposentar que eles querem fazer passar, 65 anos. Como é hoje? Hoje não há uma idade mínima para aposentadoria na iniciativa privada. No serviço público, sim. 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Veja bem, no caso do serviço público, nós não temos tanto problema, porque a pessoa passou num concurso, já está atuando numa atividade e não perderá este cargo, a não ser que promova uma atividade ilícita e perca o cargo, seja demitido, a bem do serviço público. Mas na iniciativa privada, o que eu tenho? Além da informalidade, o outro fenômeno, que é a rotatividade dessa mão de obra. Por quê? O tempo médio de duração no emprego de um brasileiro não passa de 2 anos. O tempo médio de duração no emprego do brasileiro não passa de 2 anos. Estamos falando tanto daquele bem remunerado, quanto daquele que ganha um salário mínimo. Tirando uma média, é isso aí. Porque alguém diz, não, mas os bem remunerados não vão perder o emprego, muito pelo contrário.
Os bem remunerados perdem o emprego porque são bem remunerados. Não sei se me faço claro. Existe uma coisa chamada downsizing. Procurem depois no Google, vocês vão ver que downsizing significa o quê? Reduzir a folha de pagamento, tirando exatamente os maiores salários desta folha. Então, eu tenho um cara que ganha 10, eu contrato 2 por 3,5 e ainda sobra 3. Rápida a conta, né? Isso é downsizing. Os mais bem remunerados também rodam. E o pior, quando rodam, para obter um outro emprego com o padrão salarial que tinham, adivinhem, vão dirigir Uber. Aí vocês vão ver, ué, já mudou? Já mudou. Lembra, a proposta original previa idade única para homens e mulheres. Pois bem, na semana passada, o relator já apresentou esta outra proposta, colocando 65 anos como a idade para o homem e 62 para a mulher. Como eu disse antes, não havia idade mínima. Hoje, a pessoa que tiver tempo de contribuição de 35 anos sendo homem, 30 anos sendo mulher, consegue se aposentar. Ela é vitimada por um negócio chamado fator previdenciário, que vocês já devem ter ouvido falar também, que reduz o valor da aposentadoria, mas não prejudica, não impede a aposentadoria. Então, a pessoa com 57 anos, por exemplo, consegue se aposentar se ela tiver lá o tempo mínimo de contribuição exigido e tal. Mas vai ter um valor menor de aposentadoria. Mas consegue se aposentar. Agora, aqui não. Aqui não. Mas vai ter que trabalhar. Qual é o problema em ter que trabalhar? O problema não é ter que trabalhar. O problema é, tem emprego para essas pessoas? Voltamos aqui. São essas pessoas aqui que vão perder o emprego numa faixa etária complicada e depois não conseguem mais se aposentar. Por quê? Porque ao não poderem mais trabalhar, não contribuirão, logo o sistema não as reconhece. Não é? Além do que, existem algumas categorias que a gente tem que pensar, né? A maioria deve morar em Florianópolis. Quem não mora em Florianópolis mora por perto, o gari da Concap ou da companhia de lixo da tua cidade. Você imagina ele cumprindo uma jornada de 8 horas, correndo atrás do caminhão, jogando a caçamba e correndo atrás? Vocês já pararam para pensar no trabalho do gari? Aquele da caçamba de lixo? Aos 65 anos de idade, você acha que ele vai fazer isso? E o cortador de cana-de-açúcar? Já viram como é que trabalha um cortador de cana? Entrem no Google, mais uma vez. Entrem no Google, vejam lá qual é a penosidade do trabalho de um cortador de cana. Sob sol forte, tendo que cortar braçadas e mais braçadas de cana com uma foice. Mas a agricultura é mecanizada. Não é. Não é. Existe agricultura mecanizada em alguns lugares, não em outros. E o pedreiro? Será que um pedreiro vai aguentar trabalhar até os 65 anos carregando argamassa? Enfim. Só para 3 categorias para a gente pensar. E esse é o problema. A proposta fala em 25 anos de contribuição. Quer dizer, eu não preciso só ter a idade, eu preciso ter 25 anos de contribuição. Mas como? Se eu rodo a cada 2 anos de emprego em emprego, estou falando do brasileiro médio, e aos 50 eu já não consigo mais emprego. Alguns estudos dizem que apenas 27% das pessoas conseguirão se aposentar desta forma. O restante vai para onde? Para uma outra coisa chamada aposentadoria por invalidez. As pessoas vão se aposentar, em regra, não com saúde, mas sem ela. Não vão usufruir uma aposentadoria, vão sofrer uma aposentadoria. A grande maioria. Isso é o futuro. Já deu para pensar? Pois é. Então, em cenários de crise, esses são os problemas. Quer dizer, eu não posso repensar uma previdência em que eu coloco pessoas que estão 12, 13 milhões sem emprego, aumentando a quantidade de pessoas a cada vez, além de todo esse povo sem carteira assinada. Vão ser sem carteira e sem aposentadoria. Esse é o futuro deles. Porque esses nem invalidez vão ter, já que não tem contribuição.
E aí, vamos começar a trabalhar causos. Esse eu vou chamar de os idosos debaixo da ponte. Me perdoem talvez, acidez da minha fala. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou um pouco mais light que isso. Mas eu preciso colocar, né, um pouco de lenha na fogueira. Notem a seguinte situação. Pensem num casal de idosos com 70 anos de idade. Acabaram de se aposentar, né? 65, 62. Ambos com 70 anos de idade. Um casal de idosos trabalhou a vida inteira e se aposentaram ambos. Ótimo. Vamos supor, e tanto faz se são da iniciativa privada ou do serviço público, porque eu vou dizer. Digamos que cada um receba R$ 2.500 de aposentadoria. Não é um valor significativo, não é? Mas, enfim, eles vivem com isso. Somando as duas aposentadorias, dá 5.000. E assim eles vivem, a renda familiar deles é essa. Todos nós sabemos como é que funciona a renda familiar, né? Eu não posso gastar mais do que eu ganho, mas provavelmente eu gaste quase aquilo que eu ganho. Não é? Assim é a vida. Digamos que um dos dois venha a falecer. Hoje, o que acontece? O falecimento de um dos dois, sendo aposentado, gera o direito à pensão para o outro. O viúva fica com a pensão, né, numa proporção não necessariamente igual, mas pelo menos preservando uma parte, digamos aí, grosso modo 60% daquilo que vinha sendo pago a título de aposentadoria. Tá? Ou seja, vai preservar em parte isso aqui. Isso corresponde hoje a um universo de 2.400.000 brasileiros ou brasileiras. Está no relatório do deputado que construiu essa belezura. E agora? Se passar a reforma hoje, amanhã, está lá. Para quem quiser ver. Não há mais acumulação de aposentadoria com pensão. Ou seja, era 5, vira 2,5. Porque o texto diz assim, é possível acumular até o teto de 2 salários mínimos, ou seja, isso. Se a aposentadoria da pessoa já é 2.500, já passou do teto, então não tem acumulação. Ou seja, isso garante minimamente aqueles que ganham um salário mínimo. Se aquele casal de idosos, cada um ganhasse um salário mínimo, estaria dentro dessa proteção. Fora disso, nada feito. Essa é a proposta que está tramitando agora. Mas como é que eu faço? Vamos voltar para o mundo real. Vamos descer do gabinete refrigerado. Vamos descer lá dos locais onde almoçam e jantam os parlamentares e governadores e presidentes e prefeitos para o mundo real. Quando falece uma pessoa, no dia seguinte, o que acontece? As despesas continuam lá. As despesas que você fez no mês passado continuam lá. Se a despesa daquela família era 4.000, não vai baixar para 2.500 no mês seguinte. Então você vai dizer para o indivíduo, você ficou viúvo e agora você tem que voltar para o mercado de trabalho, aos 70 anos de idade. Porque caso contrário, você não vai ter para pagar as contas. Isso é o futuro. Talvez um futuro que vai atingir a geração antes dos alunos, mas vai atingir. Imaginem os pais de vocês, os avós de vocês, morando debaixo da ponte. Mas pode ser pior. Previdência é um seguro. Devemos estar protegidos, eu falei, né? Então, eu preciso que o seguro me mantenha segurado. Será que o seguro dessa proposta de reforma realmente nos segura? Imagine agora, em homenagem aos docentes aqui presentes, um professor que exerça a docência em 2 locais. Coisa absolutamente normal hoje. Porque, como se sabe, o professor brasileiro é um dos mais mal remunerados do mundo.
Então, é muito normal que alguém exerça 2 cargos, um na iniciativa privada e um no serviço público. Se eu pedir para levantarem a mão, talvez metade aqui conheça alguém que faz isso. Não precisa. Vamos supor agora que esse professor venha a falecer. Hoje, 2 pensões. E na reforma? Uma só. Ou seja, a renda daquele indivíduo era 2x. X em cada. X na iniciativa privada, X no serviço público. Faleceu. A pensão é só de uma das atividades. Dentro da mesma proposta de que não há acumulação. Nem de aposentadoria com pensão, nem de mais de uma pensão. Nem de mais de uma pensão. Mas, como eu disse, não era para proteger a família? Esse indivíduo pagou um seguro todo mês, tirado do bolso dele, sem que ele pudesse sequer pensar em sonegar. Chegamos a uma outra palavra importante, que eu vou tratar um pouco mais à frente. O trabalhador não tem a oportunidade de sonegar. Por quê? Porque no contra-cheque dele já veio lá o desconto INSS. Não é dado a ele essa oportunidade. Servidor público, muito menos. Então, aquilo que eu paguei de seguro é a mesma coisa que você chegasse no banco, pagou o seguro, olha, bateu o meu carro. Mas veja bem, não dá para pagar, porque o banco está meio quebrado, sabe? Então, tem um déficit aqui no banco e eu não vou pagar o conserto do teu carro. Que seguro é esse que não segura? Penúltimo caso, já estou chegando ao fim. Eu falei ali, né? Mulher tinha, na proposta original, uma idade igual à do homem. Hoje não é assim. Não tem idade mínima e o tempo de contribuição é 5 anos a menos. Além da idade padrão, 65 para o homem e 62 para a mulher, nós temos que observar que exceções a reforma trouxe. Então, a proposta é assim, para a trabalhadora urbana, são aquelas idades ali, os 62 anos para a mulher, os 65 anos para o trabalhador urbano homem. No âmbito rural, a idade de 65 para o homem cai para 60. A de 62 para a trabalhadora rural cai para 57, e com 15 anos de contribuição, ou seja, 10 anos a menos do que se exige para os trabalhadores em geral. Mas aí tem mais 2 coisas importantes aqui para observar. As chamadas aposentadorias especiais. São aquelas atividades nocivas à saúde. Então, o indivíduo que trabalha numa mina de carvão, numa mina de ouro, numa mina de qualquer mineral, ele tem que ir lá para o fundo da terra, lá para o subsolo. Isso é altamente insalubre. Hoje a regra faz com que ele se aposente com 15 anos de contribuição, porque senão ele não sobrevive. A pessoa que lida com material radioativo tem que se aposentar também, com menos tempo que nós, que não temos essa atividade. A proposta manda que essas pessoas trabalhem até os 55, ou seja, você começou a trabalhar aos 20, vai trabalhar 35. O mesmo que hoje trabalha 15. Vai ter que trabalhar mais que o dobro. O cara vai ficar 35 anos descendo na mina de carvão todo dia? E aqui não tem diferença para homem e mulher. Assim como não tem diferença para homem e mulher, no caso, mais uma vez, das professoras. Observem, portanto, que ou o relator deixou cair alguma coisa, vão botar a culpa no estagiário, com certeza, né? Mas observe que a professora não tem direito à diferenciação. Assim como uma pessoa que, por exemplo, uma médica infectologista também não tem direito à diferenciação em relação a um médico infectologista, que trabalha numa atividade nociva à saúde deles. Então, que sistema é esse? É igual ou não é igual o tratamento para a mulher? Essa é a pergunta. É de se perguntar ao relator. Senhor relator, não entendi. O senhor vai ou não vai diferenciar os homens e as mulheres?
Porque ou diferencia ou não diferencia. Isso aqui vira um balaio. Não é? E agora, por fim, eu falei que a grande maioria vai se aposentar por invalidez, então deixa eu falar da aposentadoria por invalidez. Notem o que acontece agora. O meu último caso é bem o meu cacuete. Né? Nos cursos que eu dou, eu faço às vezes algum curso de extensão e tal, eu gosto de fazer esse método de, para discutir isonomia, colocar pessoas em situações absolutamente iguais. Então, por isso, dois irmãos gêmeos, porque ambos vão ter a mesma idade, certo? Tanto faz se são servidores públicos ou trabalham na iniciativa privada. Sofrem um acidente voltando de viagem de férias. Tá? E ficam gravemente feridos. Contribuem para a Previdência. Apenas há 2 anos. Então, são jovens. Notem aqui a questão da miopia. Eu tenho certeza que quando entraram aqui, se eu fizesse uma pergunta, quando pretendem se aposentar? Todos vão dizer 60 anos. Mas a invalidez pode nos atropelar, literalmente, na mais tenra idade. Então, nós precisamos estar atentos a isso também. Não é? Nem que seja para pensar, tomara que nunca aconteça comigo, mas se acontecer aos outros, como é que acontece? Como que se dá isso? Pois bem, hoje, vamos dizer que acontecesse isso. Um entrou em coma profundo. Automaticamente é reconhecida a invalidez dele. Então, ele vai ser aposentado por invalidez. Com 2 anos de contribuição e uma idade jovem, vamos chamar assim. Mas o outro continuou o tratamento e entra, então, nessa situação só um dia depois que a reforma da Previdência é aprovada. Para quem não entendeu ainda, a ideia qual é? Eu quero saber como é que vai ser o tratamento. Se vai ser isonômico ou não. Porque eu preciso tratar igualmente os iguais. E aqui me parece que há uma igualdade. Não é? Não há uma desigualdade que eu preciso tratar desigualmente. Se fosse hoje, eles receberiam 100% do valor médio dos salários que serviram de base para a contribuição. Ambos. Ambos. Independentemente de quando tivesse sido reconhecida a invalidez, ambos receberiam 100% do valor médio dos salários de contribuição. Tá? No entanto, olhem mais uma vez o que propõe o relatório substitutivo da PEC 287. Esse 100% só se mantém se a invalidez for decorrente de acidente do trabalho ou doença ligada ao trabalho. Eu lembro o exemplo? Eram voltando de férias. Se aplica ao caso? Não. Nos demais casos, 70% mais 1,5% para cada ano de contribuição. No caso, então, 73% versus 100%. O que lhes parece? Precisa um estudo aprofundado para os acadêmicos me dizerem se é justo? Me parece que não há necessidade, não é? É razoável, aí falando o nosso juridiquês, né? É razoável o descrimen? Ou seja, nós vamos ter uma Constituição que vai tratar desigualmente pessoas em condições absolutamente iguais, porque invalidez é invalidez. Invalidez significa eu não consigo mais prover a minha subsistência, nem a dos meus familiares. E vai ser essa renda que eu vou levar para o resto da vida. É razoável? E se for, deixa eu mudar o exemplo um pouquinho. E se for um policial? E se for um oficial de justiça? E se for um juiz envolvido numa investigação de autos poderosos? Ou um procurador da República, um promotor de justiça? E aí, voltando de férias, eles são tocaiados. Como tantos relatos acontecem, embora talvez a gente não lembre de tantos agora. Tomara a gente não tenha isso tão cedo. Mas isso é diuturno no Brasil. Então o indivíduo está voltando de férias, do fim de semana. Não foi acidente em serviço. Notem se isso talvez não tenha
um caráter retaliativo. De que pessoas eu estou falando ali? Das pessoas que estão colocando os dedos nas feridas do Brasil, que estão, de alguma maneira, ameaçadas por uma proposta de lei de abuso de autoridade, em que quem investigar é que vai preso. E agora é isso. O que lhes parece? Ou seja, olhem com olhos de ver. Eu peço mais uma vez. Não é? Então, eu vou caminhar para o final. Todos nós aqui resolvemos abraçar o direito. O direito, ele é uma ciência belíssima, não, talvez seja uma redundância dizer isso, porque estamos aqui todos por causa dele. Todos nós resolvemos ficar com o direito para o resto da vida, talvez. Mas o direito impõe, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Nós nos tornamos conhecedores de certas coisas que a maioria da população não conhece. Como, por exemplo, coisas que nós conversamos hoje. Não só hoje, mas tantas coisas que vocês vão ver daqui para frente. E lá na frente vocês se tornam formadores de opinião. Se é que já não estão assim. Muitas vezes vocês vão chegar em casa e alguém... Você que está estudando direito, me explica uma coisa. Não é? Diz que não. Já está acontecendo. Vocês não se aperceberam disso, mas as pessoas já entendem que você sabe direito. Ainda que você ache, não, eu não sei isso tudo, mas as pessoas começam a entender que você sabe. E isso nos traz uma responsabilidade. Uma responsabilidade que já foi assumida várias vezes na história do Brasil, pelos advogados, pelos estudantes de direito, pelas pessoas que conhecem como as coisas se dão nesse universo obscuro da política. Em tempos históricos, nós já fomos instados, nós do direito, a nos levantar contra regimes autoritários, a defender eleições diretas, a pedir que presidentes corruptos fossem tirados do cargo, entre outras tantas coisas. Não estava no currículo, mas eu comentei ali com a professora Solange. Eu sou egresso da Faculdade Nacional de Direito, aquela que passa vez por outra nos seriados de TV, os anos dourados, os anos rebeldes, sim. Eu fui aluno da faculdade que foi, durante muitos anos, o foco da resistência a várias maldades que foram feitas nesse país. E hoje, quando eu aceitei esse convite, muito honrado, eu pensei, eu preciso passar alguma coisa além. E aí, a minha pergunta é, qual é a nossa missão? Só estudar as leis? Decorar? Discutir num processo? Acho que é pouco, muito pouco. Nossos antecessores e muitos dos que estão aqui presentes, que formaram esses 85 anos de história, por exemplo, de um Instituto dos Advogados de Santa Catarina, eu tenho quase certeza absoluta, que não se renderam a discursos fáceis, que não se renderam a concepções preconcebidas, que criticaram, no bom sentido, discutiram, argumentaram e tentaram mudar a história. Não falo de pegar em armas, não falo de pegar em pedras. Falo de usar aquilo que nos é mais caro, a capacidade de argumentar e convencer, porque no direito é isso que importa. Quem for advogar vai lembrar, talvez um dia, que para ganhar um processo, eu preciso convencer uma pessoa, um órgão, o judiciário. O trabalho nosso sempre é convencer alguém. E isso também envolve, não é, o trabalho que nós estamos fazendo hoje, discutindo o futuro. Mas não discutindo e indo embora, cada um para sua casa. Pois é, né? Que pena. Por quê? Por que pena?
Será que eu tenho que concordar que a ética acabou? E que não tem jeito? Será que vão roubar o giz e nós não vamos mais escrever no quadro a palavra ética e outras tantas? A palavra aposentadoria, a palavra pensão, a palavra direito. Porque estamos falando de direitos fundamentais. Não estamos falando de categorias menores de direitos. Estamos falando de direitos que são reputados mundialmente como sendo a base de qualquer sociedade civilizada. Em maior ou menor proporção, com certeza, mas isso tem que ser construído a partir de um debate sério, honesto e limpo. Um debate em que quem pague a conta não sejam os honestos, porque existe uma quantidade enorme de gente que não pagou essa conta da contribuição. Se chamam sonegadores. 426 bilhões de reais são sonegados dos cofres da Previdência Social, sem que haja um esforço qualquer do governo para cobrar estes sonegadores. Não seria muito complicado, nem nenhuma surpresa, procurar essa lista e localizar nela alguns financiadores de campanhas eleitorais. Talvez a gente possa usar um nome para representar todos eles. Mercado. Porque hoje a mídia diz com todas as letras, o mercado anseia. Nós somos o mercado? Não. Pois é. Concluí a minha fala, pedindo desculpas, né, pelo excesso. O que eu gostaria, de fato, é que cada um assumisse o seu papel de cidadão. Nós somos cidadãos. Nosso dever não se esgota no voto. Muito pelo contrário. No voto você passou a procuração. Está na hora de cobrar do seu mandatário o cumprimento regular do mandato. Não é? Ou seja, sim, em todos os canais possíveis e imagináveis, cada um de vocês votou em alguém. E mesmo que não tenha votado naqueles que estão lá, eles te representam. Queiramos ou não, eles nos representam. Mas você deve dizer o seguinte: eu estou de olho no que você vai fazer. E eu não concordo com algumas coisas que você vai fazer aí. Então, se você resolver fazer deste modo, então saiba que as consequências virão na próxima eleição. Agora, esse é um ponto. O outro é, nós precisamos convencer as pessoas a colocar um óculos e não estarem mais sujeitos à miopia, à letargia, ao marasmo, que parece ter tomado conta da sociedade. Nós precisamos mudar isso. E só se muda agindo. Pensando é, sim, o primeiro ponto, mas do pensamento precisamos partir para a ação. Toda manifestação pacífica é bem-vinda, toda manifestação direta àqueles que vão decidir os destinos sempre vai ser importante. Não é? Meus caros, por fim, um autor, às vezes lembrado, às vezes esquecido, eu resolvi resgatar Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, pensador alemão, tem um texto que talvez revele muito do que nós vivemos hoje. Chama-se O Analfabeto Político. Há uma tradução, essa tradução, como eu não sei alemão, eu vou confiar que é exatamente assim. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, dos sapatos e dos remédios dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro, o burro não fui eu que botei aí, talvez seja, talvez não, que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil, de novo, não sei se é isso, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, malandro, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Dá a impressão que ele escreveu isso hoje, né? Muito obrigado. Obrigada, foi maravilhosa essa palestra. Tenho certeza que instigou aqui os alunos muitos questionamentos, e por isso a gente pede ao professor, se é possível, então, algumas perguntas. Então, a gente abre agora a oportunidade de 5 perguntas para que a gente possa, então, preencher um espaço de questionamento. Tenho certeza que vocês aí foram bastante motivados. Se alguém tiver alguma pergunta. Lá atrás, a Liz, é isso? Quer usar o teu microfone? Isso, exatamente. Até parafraseando um outro pensador da matéria, Dr. Guilherme Fortanova, a reforma, quando a gente pensa em reformar alguma coisa, a gente pensa em melhorar aquela coisa, não é? Então, eu vou reformar a minha casa, eu vou fazer uma melhoria nela, e não uma piora, não é? Então, sim, eu penso que é possível mudar, e mudar para melhor. Então, mais uma vez, fazendo uma observação, deixei ali, tem um último slide, onde eu deixo alguns canais de comunicação e de pesquisa que vocês, porventura, queiram utilizar. Mais uma vez, dizendo que pode ser baixado em download. Eu fiz uma fala na Comissão de Direitos Humanos do Senado, no final de fevereiro, se não me engano. Não lembro agora qual o mês. E eu disse, primeiro, combateria os acidentes de trabalho. 700 mil acidentes de trabalho ano levam a mortes e mutilações no trabalho. Nós somos os campeões mundiais nisso também. Mais uma cifra para não comemorar. Qual economia se faria se nós conseguíssemos diminuir esse número consideravelmente? Eu combateria pesadamente a informalidade, como eu disse há pouco. A informalidade transforma uma quantidade enorme, milhões de brasileiros, em pessoas sem direitos, que acabam indo à Justiça do Trabalho, mas talvez sem as necessárias provas para conseguir um mínimo de reconhecimento. E, às vezes, conseguem na Justiça do Trabalho, mas não conseguem no INSS. Isso dá tempo para outra palestra. Eu combateria a sonegação, com todas as forças. Por quê? Se a carga tributária é alta, é porque metade do país paga e metade não paga. Logo, se todos pagassem, pagaríamos a metade, grosso modo. Quando se fala em informalidade, a informalidade está diretamente ligada à sonegação. Os sonegadores são os grandes beneficiários, né, dessa letargia governamental em não cobrar. E isso não é deste governo, vem há décadas. Não é? E, principalmente, os portugueses, aqui foi dito que eu estou fazendo doutorado lá em Lisboa, né, tem um princípio chamado princípio da proteção da confiança legítima. Eu preciso confiar no Estado e na Constituição que foi promulgada, para que eu possa construir o meu futuro sabendo exatamente onde eu estou pisando. Então, algumas pessoas aqui nessa sala provavelmente estão experimentando a terceira reforma previdenciária na sua vida profissional. Como é que eu consigo construir o meu futuro
se a cada 3, 4, 5, sei lá quantos anos, as regras do jogo mudam no meio. Os portugueses, nesse sentido, dizem: as regras só podem mudar para quem está começando. Então, faça-se uma reforma, mas para aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. Não apoiando aquele que está aos 40 minutos do segundo tempo e dizendo: olha, você vai ter que jogar uma prorrogação de mais 1h30. Como é que você planeja o teu futuro, não é? A tua velhice, com dignidade, sem ter podido contribuir? Porque ninguém te avisou que as coisas iam mudar. E agora, da noite para o dia, eis que mudaram. Ou vão mudar? Então, sim, lá naquela fala que eu fiz à Comissão de Direitos Humanos do Senado, eu elenquei um rol de mudanças, que eu aqui fiz rapidamente, lá eu falei 15 minutos, foi o tempo que me deixaram. Não é? Mas, basicamente, é isso. Primeiro, cobre-se de quem deve. Segundo, garanta-se o direito de quem já está no sistema. Terceiro, sim, as mudanças para as futuras gerações. Mas, assim, pegando aquele que, bom, eu não tenho nenhuma regra, começa o jogo para mim agora, e a regra se mantém. Não é? Aliás, é um brocardo desde o direito romano, do pacta sunt servanda, que não se aplica, no entanto, não é, dentro do regime brasileiro, porque o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que não há direito adquirido ao regime jurídico. Quer dizer, nós rompemos todas as vezes os pactos e sempre para pior, nunca para melhor. Não é? Então, não sei se consegui responder. Eu que agradeço. Eu pediria que a próxima pergunta fosse feita pelo microfone, já que está sendo transmitido online, daí a pessoa viesse aqui à frente. Ou a gente pode levar o microfone, mas daí não é televisionado. Por favor, pode vir aqui. Não consegue? Tá, ok. Então, espera aí. Obrigado. Boa noite, professor Carlos. Eu tive a honra de ser teu aluno na pós-graduação, na Matra, e o privilégio de estar ouvindo mais uma vez nessa noite. O questionamento que eu faço é sobre essa regra de transição, a última apresentada pelo governo, de 30%, né, esse pedágio. Só que eu vejo, no meu ponto de vista, como um tanto quanto ilusória para aqueles que estão na metade do caminho e principalmente para aqueles que estão iniciando. Eu fiz um cálculo rápido, por exemplo, sobre a minha situação, já que nós falamos de exemplos hoje. Se fôssemos segui-la, eu contribuindo com o pedágio mais o tempo de contribuição que me falta, me aposentaria aos 60 anos. Porém, nós sabemos que existe aquela... vai aumentando a idade mínima para a aposentadoria. No meu caso, então, seria aos 65 anos. Isso se lá não aumentar de novo. Qual a observação que o professor faz sobre essa regra de transição? Obrigado. Então tá, Samuel, prazer mais uma vez em revê-lo também. Bom, realmente a regra de transição, a primeira era horrível, né, porque ela dizia o seguinte: 50 anos de idade para cima, a pessoa conseguia entrar na regra de transição. Um dia a menos ela não entrava, ou seja, as regras eram as novas, ponto. Aí, de tanta... E notem que eu tive que refazer esta aula, porque na semana passada mudaram várias regras. Quem está um pouco mais ligado deve ter notado que houve exatamente isso. E, antes de responder a pergunta muito bem formulada, eu preciso dizer o seguinte: por que será que mudou? Porque a crítica foi firme, porque a crítica existiu, porque nós estamos, sim, nas redes sociais, nos espaços democráticos hoje existentes. Vocês hoje têm uma ferramenta que nas outras duas reformas da Previdência não havia, que era Facebook, Twitter e outras coisinhas mais. Era mídia e ponto. Você não tinha. Um ou outro tinha blog. Agora não. Cada um pode expor o que pensa. Voltando. Então, dessa crítica toda, surgiu essa regra de transição menos pior. Só que ela não atinge, realmente ela não beneficia todos. Por quê? A finalidade é exatamente essa, pegar as pessoas que estão da metade para o final do caminho. Então, embora não tenha sido, e notem, ali não tem ninguém bobo.
Ninguém está pensando, ninguém vai ter um cochilo ali. O que eles fizeram? Em vez de dizer a idade é 50 anos para o homem, 45 para a mulher para entrar na regra de transição, eles fizeram uma continha. Bom, interessará essa regra de transição para quem tem mais de 50 anos se for homem, mais de 45 se for mulher. Quer dizer, a regra está lá, não está dizendo que você não está nela, todavia é bem isso. Né? Matou a charada. Ela não foi feita para quem está ingressando. Tá? Não se iludam aqueles que já começaram a contribuir, que já têm uma atividade, já contribuem para o INSS. A regra de transição não é para as pessoas com 30, 40 anos de idade. É para quem tem mais que isso. Tá? Então, o raciocínio é exatamente esse. Mas notem as sutilezas da política. Então, quer dizer, eu pego e formulo uma regra que parece ter dado ouvidos à crítica. Todavia, não. Todavia, não. Todavia, está lá. O problema continua posto. Então, realmente, a ideia de regra de transição, só para aproveitar, porque eu acabei não colocando nenhum caso, porque realmente é complexo, eu preferi tratar de coisas mais simples hoje e aumentar o grau de complexidade para quem desejar pesquisar melhor, né, nos textos que existem. A ideia da regra de transição é que não haja um abismo de um dia para o outro. A ideia do tudo ou nada. Então, tem que ter uma transição. Quer dizer, eu não estou a 200 por hora, boto o pé no freio e em 10 segundos vou a 0. Não, vai ter uma frenagem. Isso aí, então, a ideia da regra de transição é que não aconteça um abismo enorme entre a regra antiga e a regra nova. No entanto, ela continua existindo. Uma das questões que também acho que aflige a todos é que no momento em que se consegue a aposentadoria, os proventos eles acabam também sendo assim achatados, né? Então, além de todas essas questões que o senhor também nos trouxe, tem a questão de que os valores não serão adequadamente reajustados, né? Eu fiquei com uma dúvida em relação à sua fala, quando o senhor apontou que não há diferença entre o trabalhador urbano, por exemplo, e o servidor público no que tange à situação da pensão, no caso de um casal ali. Então, vamos imaginar que o marido seja servidor público e a esposa da iniciativa privada. Como ficaria mesmo essa situação? Só para eu... O que acontece é que a proposta coloca, tanto no artigo 40 da Constituição quanto no artigo 201, um parágrafo dizendo que não se acumula mais a aposentadoria de qualquer regime com pensão do mesmo ou de outro regime. Porque até então, qual era a proibição? Era que a soma, isso, não ultrapassasse o valor recebido no teto do sistema respectivo. Então, quer dizer, então a pessoa sabia, bom, tem um teto e eu não receberei acima disso. Essa era a regra do jogo. E agora, nós vimos ali que teto que vai ser, né? Nos valores de hoje, 1.800. E não tem transição. Não tem transição. Sim. Então, quer dizer, aí notem, vamos lá. Em que isso interfere e como as pessoas, digamos, que têm um pouco de um discernimento mínimo sobre isso, vão fazer? Vão correr para onde? Estou pensando nisso agora, professor. Algum lugar onde façam um seguro. Qual seguro? Privado, o banco. O mercado. O mercado. Como é que você vai se proteger da perda de uma pessoa? Seguro de vida. Notam? Conseguem notar? Porque o mercado anseia pela reforma da Previdência? E se por um acaso, na minha situação, se meu marido é servidor público e eu estou em iniciativa privada, ou se eu não quero trabalhar, então eu não vou ter aposentadoria muito melhor, não é verdade? Então, assim, eu poderia ir para casa, não trabalhar mais, esperar que... Dá para entender isso, gente? Eu não consigo, assim, na minha... Não é? Então, assim, não é vantajoso para a gente trabalhar, porque se você trabalha na iniciativa privada como professora, se aposenta pela iniciativa, pelo INSS, enquanto que o marido é servidor público, quer dizer, se ele morrer antes de mim... Sim, pois é. É mais ou menos isso?
Eu não... exatamente. Será que eu captei bem? O ponto aí, ele transcende qualquer ideia mínima de... Como eu disse, os princípios do sistema são colocados em xeque. Porque se você paga um seguro, é a mesma coisa, né? Transferindo-se para o seguro privado. Bom, olha, paguei um seguro de vida, olha, faleceu a pessoa. Não, mas veja bem, você tem um outro seguro lá no banco X, então esse aqui do banco Y você não recebe. Sim, mas eu paguei os dois. Não, mas agora um só. É isso, no final das contas, que vai acontecer. Então, notem como é importante nós nos manifestarmos, como é importante nós abrirmos efetivamente os olhos da população, porque as pessoas não estão sabendo disso. Não estão sabendo disso. E como eu disse, isso é o futuro de cada um aqui. Não é? Mais cedo ou mais tarde, nós seremos pessoas idosas, casados com pessoas idosas, que terão contribuído, que estarão recebendo uma aposentadoria e que estaremos ou na situação do falecido ou na situação do viúvo. Não é? Não tem alternativa, a não ser que a pessoa chegue nessa idade solteiro. É a única opção. Não sei se alguém mais tem... A professora Suzana. Doutor Carlos, muito se justifica a reforma da Previdência em função do déficit da Previdência. Né? Essa justificativa já é de longa data, sempre se toca nesse assunto como se fosse o grande propulsor da necessidade de uma reforma da Previdência. Como o senhor vê essa questão e essa justificativa para uma reforma da Previdência? Vou me socorrer do WhatsApp, né? Mas eu já vou começar a responder, mas tem uma coisa que eu vi hoje aqui que interessa para fins dessa resposta. Notem o seguinte, o argumento do déficit está aí, né, e é aquele que eles mais batem na mídia, né, inclusive dizendo que quem diz que não tem déficit é mentiroso. Chegaram a esse ponto, a esse nível. Então, notamos, o número, 85 bilhões, né, é o número que foi divulgado, em verso e prosa. Pois bem, lembra que eu falei de 400 bilhões de sonegação? Bom, eu digo que a Previdência é a única pessoa jurídica no mundo que não sabe o que é aquela contas a receber. Porque qualquer empresa privada tem contas a pagar na sua contabilidade e contas a receber na sua contabilidade. E se o número de contas a receber está muito alto, ele contrata rapidinho alguém para cobrar aquela dívida e diz assim, vamos pegar esse crédito aqui, porque esse crédito é nosso. A Previdência é a única situação em que isso não acontece. 2. Já ouviram falar em filantropia? Determinadas entidades privadas não pagam contribuições à Previdência Social, embora tenham um faturamento absolutamente indecente. Entidades que vão no âmbito da saúde, no âmbito da educação, não é? E que não pagam. Entre nós, costumamos chamar de entidades filantrópicas. Isso já dá mais uns 40 bilhões pela conta. E existe uma coisa chamada desvinculação das receitas da União. Talvez já tenham visto isso também. 30% de toda a arrecadação federal é desviada para o pagamento dos juros da dívida externa. É isso que eu queria procurar aqui no WhatsApp. Pois bem, hoje ainda foi divulgada a seguinte notícia. Conta amarga. Em 12 meses, até fevereiro, o Tesouro Nacional pagou 388 bilhões de reais de juros ao mercado financeiro. O volume é metade dos 800 bilhões que o governo estimou economizar na reforma da Previdência. Eu vou parar por aqui. Não fui eu que escrevi, está numa página de jornal, uma mídia independente.
não é? Então, notem, a questão do déficit é uma questão de discurso, mais uma vez. Por quê? Se eu considerar tudo que eu devo receber e tudo aquilo que eu concedo de benesses ao mercado, mais uma vez, porque essas filantropias não são dadas a um trabalhador da iniciativa privada, não são dadas a um servidor público, não são dadas a nenhuma pessoa física. São pessoas jurídicas, que não pagam a Previdência. Não pagam porque têm benesses fiscais ou não pagam porque não pagam. Então, como falar em déficit, professora, se eu tenho tanto dinheiro para receber? Não é? É por isso que eu não concordo. Prescrição, né? Sim, sim. É verdade. Já daria, né? Sim. Existe. Eu sugiro a quem tiver interesse procurar nos estudos da Fundação Anfip. A Anfip é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. Ou seja, a raposa a atacar o galinheiro, né? Eles é que deveriam, mas só que assim, os fiscais fazem uma parte disso, mas claro, depende muito de como a coisa se direciona. Eu posso ser um auditor fiscal da Receita Federal, mas se eu tenho que receber declaração do imposto de renda, eu não posso ir atrás do sonegador. De outro lado, nós temos a Advocacia da União, que precisa também exercer a cobrança judicial dessa dívida. Mas enquanto ela está advogando para o INSS, para as universidades públicas e tudo mais, esses procuradores também não estão movimentando as execuções fiscais. Então, esse é o grande problema, né? Quer dizer, não há... Por isso que eu disse que os governos, não esse último, mas todos os que se passaram, não direcionam seus esforços. Porque teria que existir uma força-tarefa, para usar uma expressão que está absolutamente na moda, para cobrar esses sonegadores. E por que não se cobra? Minimamente, aqueles que não estão quebrados, como as Transbrasil, VASP e outras, né, que têm realmente uma parcela disso. E mesmo assim, lá na Justiça do Trabalho, ainda que tenha lá um devedor que sonega, então se desconsidera a personalidade da pessoa jurídica, se vai em cima de bens que foram vendidos em fraude de execução, etc. e tal. Ou seja, mecanismos há. Talvez não para obter 100%, mas alguma coisa. E o crédito da Fazenda Pública é privilegiado, só perde justamente para o crédito trabalhista em matéria de privilégio, né, na preferência de cumprimento e pagamento. Então, é outra reforma. Literalmente é outra reforma. Bom, nós gostaríamos, então, de novamente agradecer a presença do Dr. Carlos Alberto, do Dr. Ricardo, de todos os membros do IASC, de todos vocês que estão aqui conosco, professores, acadêmicos, advogados. E vamos, então, fazer uma entrega, né, da nossa revista Unisul de Fato e de Direito aos integrantes, ao professor palestrante, ao Dr. Ricardo, ao Dr. Pazold, como uma mera, uma singela homenagem, né, do nosso curso de Direito para todo o IASC, que nos brindou essa noite com essa maravilhosa palestra, e parabenizo os novos integrantes do IASC, desejando sucesso a todos. E muito obrigado por todos e uma boa noite.